Bom, quem é mais antigo aqui no canal vai saber que, vez ou outra, eu gosto de fazer um vídeo falando sobre alguma história minha. Então, hoje o vídeo vai ser exatamente assim, tá? Eu vou fugir um pouco aqui do tema Free Fire, né? Que é o conteúdo principal do canal. Vou falar aqui sobre uma coisa que aconteceu comigo, tá? E, mano, se você estiver estreando essa gameplay, é porque, assim, eu tentei fazer esse vídeo colocando uma gameplay de Free Fire passando, só que, mano, na minha opinião não fica legal, porque tira muita atenção, né? Aquele ritmo muito frenético, tiro, essas coisas. Então, eu deixo colocar uma gameplay de outro jogo, tá? Assim, é só pra não ficar um vídeo seco, só eu falando aqui, tá? Então, se você quiser, você pode ignorar a gameplay e focar só no que eu tô falando, beleza? Mas enfim, quem é mais das antigas aqui talvez vai se lembrar que eu já falei uma vez sobre o meu trabalho, né? Eu trabalhava de garçom num restaurante. Só que, além desse restaurante principal que eu trabalhei, né, foi o meu primeiro emprego, eu tive um outro emprego, né, num outro restaurante, tá? Então, basicamente, eu trabalhei mais ou menos um mês, né, nesse primeiro. Aí eu tive que sair e fui parar em outro restaurante, tá? E aí, mano, o que que acontece? O primeiro que eu trabalhei, ele era um restaurante chique, né? Um restaurante granfino. Esse segundo que eu fui, ele era um restaurante, assim, de alto padrão. Não chegava a ser um restaurante granfino, né? Como o outro. E eu entrei lá por indicação do meu pai, né? Meu pai conhecia a gerente lá. Aí ele conversou com ela, ela aceitou me dar a vaga, né? E aí eu fui lá trabalhar de garçom, né? Era num sábado, eu fui chamado, eu fui lá, né? Meu pai até me levou, inclusive. E aí, mano, tipo, lá quem me recebeu foi ela, né? A gerente, uma mulher. E aí ela, tipo, mano, ela foi muito atenciosa comigo, ela me explicou tudo, sabe? Me apresentou o pessoal lá. Então, nesse sentido, eu não tive muito problema de início, né? E o que eu ia fazer era mais ou menos praticamente a mesma coisa que eu fazia no outro, né? Mas tinha algumas diferenças, né? Tipo, não era exatamente igual, tinha algumas diferenças, né? Por exemplo, nesse restaurante, eles vendiam chopp, né? Que é um tipo de cerveja. Eu não sei explicar direito, né, o que que é chopp, porque eu não conheço, sabe? Eu não bebo, tá? Eu não bebo cerveja, não bebo nada do tipo, então eu não conheço dessas coisas, tá? Mas é um tipo de cerveja, né? No outro não tinha, então eu tive que aprender a mexer com isso, né? Porque o chopp, se ele tiver muito gelado, a cerveja congela, então não presta mais. E se você também demorar muito, ela esquenta e o cliente reclama, então tinha que ter um cuidado, sabe? E aí, bom, a gerente, ela me disse que eu ia ficar responsável mais nesse setor das bebidas, né? Ou seja, eu ia cuidar da questão dos drinks, do cerveja, chopp, suco, qualquer coisa do tipo, né, que os clientes pedissem. Então, eu ficava responsável mais nessa parte, tá? Tinha outros garçons, né, eles também mexiam com isso, mas eu ficava mais focado em, sabe, servir as coisas. E aí, bom, o primeiro dia foi tranquilo, sabe, nada demais. Só que eu acho que com o passar dos dias, né, que eu fui cada vez mais me aprofundando na dinâmica desse restaurante, eu fui me sentindo meio pressionado, sabe? Porque tinha muita coisa pra fazer. Como a gerente, ela decidiu que eu ia ficar vindo mais aos fins de semana, né? Ou seja, eu ia mais no sábado, no domingo, às vezes eu ia sexta-feira também. Então, assim, era dias que tava sempre muito lotado o restaurante, sabe? E aí, cara, era muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, sabe? Era bem puxado, sabe? E demorou um pouco pra me adaptar, né? Porque como eu tava sempre muito ocupado e eu não ia todo dia, não dava tempo assim de eu aprender tudo, né? Então sempre que eu ia, eu tinha dúvida em alguma coisa ou outra. Então foi bem difícil aí nesse sentido, sabe? Aí, mano, uma coisa engraçada desse local, desse restaurante, mano, foi assim, no primeiro dia ainda, a gerente, ela me mostrou aonde que ficava o banheiro dos funcionários. Mano, tipo assim, tinha um estacionamento no fundo do restaurante que era fechado, né? E esse banheiro ficava lá. Mano, o lugar era tipo assim, era um cubículo, sabe? Era só um quadrado assim. Tinha umas janelas de vidro que tava quebrada dentro do banheiro. É sério. A privada eu acho que facilmente não era limpada há anos. É sério. O banheiro em si parece que fazia anos que não era, que não recebia uma limpeza, sabe? Véi, tinha no canto do chão desse banheiro tinha uma mancha preta enorme no chão, de sujeira. Eu não sei nem o que que era aquilo, cara. É sério. Tinha uma mancha enorme no chão de sujeira, sei lá o que que era aquilo. Assim, era um negócio sinistro aquele banheiro, tá? E o cheiro, não preciso nem falar, né, cara? O cheiro horrível também. E aí, mano, eu já assustei, né? Eu já assustei quando eu vi aquilo. Eu nem usava esse banheiro, tá? Eu preferiria ficar apertado e fazer em casa do que usar aquele banheiro. Mas, né, só uma curiosidade aí. Tipo, eu não iria usar esse banheiro
pra isso, né? Pra fazer xixi nem nada. Mas eu iria sim usar esse banheiro pra uma outra coisa, tá? Daqui a pouco eu falo. Uma outra diferença desse segundo restaurante pro primeiro era que esse segundo ele era mais focado em frutos do mar. Então tinha um setor, né? Tinha uma parte desse restaurante que era focada só, tipo, em venda de sushi e comida oriental. Não tinha isso no outro, né? O outro era mais comidas variadas, sabe? E aí, mano, os funcionários em geral desse restaurante, eles eram bem receptivos, sabe? Eles eram bem, assim, um pessoal legal de você conversar e tudo mais. E tipo, eu sou muito tímido, né? Eu sou meio tímido, eu sou meio ruim assim de conversar com todo mundo, né? Mas até que o pessoal foi bem receptivo comigo. Só que os funcionários desse setor, né, da comida oriental, eles eram meio mal encarados, sabe? Eu percebi que eles não foram muito com a minha cara, eu não sei bem o porquê. Assim, eu senti que eles me olhavam meio torto, né? Eu não sei, eu não entendia o motivo, mas eu ignorava, tá? Eu não mexia muito com esse setor, então, por mim, tanto faz. Mas aí, mano, eu fiquei trabalhando assim, né, algumas semanas. Então, tipo assim, com o passar dos dias, eu fui criando, assim, aquele pensamento de, pô, acho que eu não vou mais vir, né? Eu acho que eu vou pedir pra sair e tal. Mas por insistência do meu pai, né, que foi ele que arranjou a vaga pra mim, eu continuei. Só que aí, mano, aconteceu uma parada que influenciou muito, né, minha decisão de sair desse restaurante, que é o título do vídeo, né? Tipo assim, mano, tinha um idoso, né, um velho, que ele era basicamente o dono desse restaurante, né? Então tinha essa gerente, tinha o dono mesmo do restaurante. E esse velho, mano, era tipo assim, ele era um velho, cabeça branca, tal. Ele, por algum motivo, ele tava sempre de cara fechada, tal. Não sei por quê. Ele tava sempre de cara fechada. Parece que ele tava sempre puto com alguma coisa. E esse velho, ele ia no restaurante, né, nos dias de trabalho, pra ficar, tipo assim, ficar observando a gente trabalhando. Ele ficava conversando com os clientes, sabe? Acho que no intuito de tentar identificar algum erro nosso, sabe? E aí, né, o pessoal até tinha me comentado sobre ele, né, mas eu não dei muita atenção. Só que teve um dia, né? Era num sábado. E aí, mano, o restaurante tava lotado, né? Como sempre. Todos os dias que eu ia tava lotado. Aí, tipo assim, eu tava fazendo, né, uma função minha que é simplesmente recolher as coisas sujas, né? Ou seja, prato sujo, talher sujo, copo sujo, tudo isso eu tenho que recolher e levar lá dentro pro rapaz lavar, né? Então, tipo assim, quando não tem bebida pra eu levar, eu tenho que estar sempre dando uma volta ali, vendo se tem coisa suja, né? Se tiver, eu já recolho. E aí eu fui fazer isso, né? Aí, tipo, nesse dia tinha uma mesa que tinha dois rapazes nela e o velho, né, o dono do restaurante, se sentou lá com esses rapazes na mesa, né? Eles estavam conversando. E aí, tipo, eu cheguei ali, muito educadamente e tal. Eu perguntei ali pros rapazes, pessoal, tem alguma coisa aqui suja que dá pra eu levar? Tem algum prato sujo, alguma coisa? Aí eles falaram, né, ó, pode tirar isso daqui, isso daqui. Tipo, eles falaram, né, o que que era pra eu tirar, o que que não era pra eu tirar. Aí eu recolhi ali, eu acho que uns dois pratos e um copo, alguma coisa assim. Ainda ficou algumas coisas lá, né? Que eles disseram que não era pra eu levar. Aí, tipo, beleza. E aí, mano, só que aí, tipo, na hora que eu ia saindo, o velho, o dono do restaurante, que tava sentado junto com eles, ele simplesmente, ele segurou meu braço, tipo, segurou assim meu braço, isso na frente de todo mundo. Tipo, o restaurante tava lotado. Ele segurou meu braço e ele, mano, ele simplesmente começou a me dar uma bronca ali na frente de todo mundo. Ele começou a falar coisas tipo, olha, rapaz, eu já falei aqui que não é pra ficar recolhendo coisa quando o cliente tá comendo, porque é falta de educação e vocês têm que aprender. Pô, tá errado isso daqui. E, mano, assim, o cara começou a falar, tipo, e ele falava isso alto, tá? Ele não tava falando baixo, tava falando alto, na frente de todo mundo. E aí, mano, tipo, mano, nessa hora eu me senti assim, tão constrangido que, cara, eu peguei as coisas lá, deixei lá dentro, né, pra rapaz lavar. E, mano, nesse momento eu, tipo, eu tava assim, de cabeça quente, eu tava envergonhado, cara, de verdade, né? O que ele fez. Tipo, mano, eu tomei uma bronca por estar fazendo uma coisa que é função minha. Tipo, qual que é o sentido, cara? Aí, mano, nessa hora eu pensei assim, cara, que saco, que saco. Aí eu pensei até em, tipo, pô, vai embora, né? Não foi legal isso e tal. Só que eu pensei, mano, se eu for embora, eu vou deixar aqui o pessoal na mão, vou deixar a gerente, né, que ela era muito legal comigo, eu não queria deixar o pessoal na mão. E aí, mano, só que, tipo, nesse momento, depois que isso aconteceu, cara, eu precisava ficar sozinho, sabe? Porque eu tava muito chateado. E aí, qual que foi o único local que eu achei que eu poderia ficar sozinho? Sim, aquele banheiro tirado de um filme de terror lá. Eu fui pra lá, né? Que lá é um local mais isolado e tal. Eu fiquei lá, mano, eu entrei. Aí, mano, eu me encostei assim na parede.
E eu pensei, mano, aí eu comecei a chorar. Assim, cara, quando você é mais tímido, né, quando você é assim mais fechado mesmo, né, naturalmente mais fechado, que você passa por esse tipo de exposição, cara, é uma sensação muito ruim, você não tem ideia. E eu tava me sentindo dessa forma, eu tava me sentindo exposto, envergonhado, então eu tava muito mal, cara. Eu comecei a chorar, pensei em ir embora, cara, eu pensei em muita coisa e tal. Só que aí eu consegui me recompor e eu falei, não, eu vou voltar lá, vou terminar meu trabalho e tal, e aí depois eu vou embora, é isso. E aí eu voltei lá, tal, terminei. Aí, inclusive, né, mais assim pro final da noite, o dono ainda tava lá naquela mesa com esses dois rapazes, né? E aí tinha mais coisa lá pra recolher, né? Só que, mano, depois do que aconteceu, eu tava meio assim, com medo, né, de ir. E aí um colega meu, né, que ele percebeu, aí ele, tipo, mano, ele chegou assim do meu lado, ele falou assim, ei, pô, eu vi o que aconteceu, não fica assim não, tal, eu sei que não foi legal. Tipo, se não quiser ir lá, não precisa ir, não, me dá aqui que eu recolho. Aí, tipo, ele pegou a bandeja, ele foi lá e ele mesmo recolheu, né? Aí quando ele voltou, ele falou, pô, tá de boa, não fica assim não, tal. Aí, mano, tipo, pô, nesses momentos que você tá chateado, esses gestos, né, muito simples, pô, te levanta demais, sabe? Eu tava muito mal, né? E esse gesto simples dele me fez me sentir um pouco melhor, né? Mas enfim, aí, tipo, acabou a noite, eu fui embora e tal. Aí, mano, eu sei que assim, depois desse dia, eu pensei, né, em não ir mais. Só que eu acho que eu ainda fui mais uns 2 dias depois do que aconteceu. Só que aí, cara, a essa altura eu já tava assim, muito desconfortável, né, com aquele ambiente e tal. E aí eu decidi assim, cara, eu não vou mais. E aí eu não fui, né? Eu conversei com meu pai, conversei com a gerente, né, expliquei. E, tipo, tudo certo. Não saí por conta de treta nem nada. Saí por decisão minha mesmo, tá? É isso, cara. Foi uma situação bem chata, né, pra mim. Eu diria que eu aprendi bastante coisa lá, né? Bom, a história era essa, tá? É um vídeo mais diferente aqui da rotina do canal. Se você assistiu até aqui, cara, muito obrigado, tá? E espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.